Existe um momento em que tudo dentro de você quer reagir, responder, se defender, atacar. Seu coração acelera, sua mente dispara, e você sente que, se não fizer algo, vai perder. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro poder está em não reagir? Não por fraqueza, mas por controle absoluto. Existe uma história real de um homem que venceu o duelo mais importante da sua vida, sem precisar demonstrar pressa, sem demonstrar emoção, sem sequer parecer ameaçado. Esse homem era Miyamoto Musashi, e o que ele fez pode mudar completamente a forma como você lida com pressão, críticas e conflitos, no trabalho, na vida e dentro da sua própria mente. A maioria das pessoas acredita que força é agir rápido, responder na hora, provar que está certo, mostrar que não leva desaforo. Mas na realidade, isso é exatamente o que te torna previsível. E qualquer pessoa previsível pode ser manipulada. Quando alguém te provoca e você reage imediatamente, você já perdeu o controle da situação. Porque agora, quem está guiando suas ações não é você. É o estímulo, é o impulso, é o emocional. E é exatamente isso que Musashi entendia melhor do que qualquer outro. O duelo estava marcado. De um lado, Miyamoto Musashi, já conhecido por sua estratégia imprevisível. Do outro, Sasaki Kojiro, um espadachim lendário, famoso por sua técnica impecável e precisão mortal. O local, uma ilha isolada, sem distrações, sem fuga. Apenas dois homens. E o silêncio. Kojiro chegou cedo, preparado, focado, pronto. Musashi, não. Ele se atrasou. Minutos, que pareceram horas. O sol subia, o calor aumentava, e junto com ele, a irritação de Kojiro. Cada segundo de espera não era um erro. Era estratégia. Musashi estava lutando antes mesmo do duelo começar. Quando Musashi finalmente chegou, ele não demonstrava pressa, não demonstrava tensão, não demonstrava absolutamente nada. Enquanto isso, Kojiro já estava emocionalmente comprometido, irritado, impaciente, desequilibrado, e aqui está o ponto que muda tudo. Musashi não precisava vencer na força, porque ele já havia vencido na mente. Antes de qualquer golpe, o duelo já estava decidido. Musashi seguia um princípio simples, mas devastador. A mente deve ser como a água. A água não resiste, não reage impulsivamente, mas também não é fraca. Ela se adapta, ela flui, ela permanece, independente do que acontece ao redor. Enquanto Kojiro era rígido, Musashi era fluido. Enquanto Kojiro reagia, Musashi observava. Enquanto um estava dominado pela emoção, o outro estava em completo controle. Kojiro atacou primeiro, movido pela irritação, pela necessidade de provar algo. E é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas perde na vida real, quando age, não por estratégia, mas por reação. Musashi esperou, sem pressa, sem desespero, e no momento certo, com um único movimento, encerrou o duelo. Você pode pensar, ok, isso é uma história de samurai. O que isso tem a ver comigo? Tudo, porque hoje seus duelos não são com espadas. São com críticas no trabalho, discussões em relacionamentos, pressão social, ansiedade, pensamentos negativos. E na maioria das vezes, você está fazendo exatamente o que Kojiro fez, reagindo. Quando alguém te critica, você responde na hora. Quando algo dá errado, você entra em pânico. Quando sente ansiedade, você tenta lutar contra ela, mas isso só piora. Porque reagir automaticamente é perder o controle. E é aqui que entra o verdadeiro hack. Na psicologia moderna, existe um conceito poderoso chamado defusão cognitiva. E ele é basicamente o equivalente moderno da mente como a água. A ideia é simples. Você não é seus pensamentos. Mas quando você reage a eles, você se torna refém deles. Imagine que você está no trabalho e alguém te critica. Imediatamente, sua mente diz: ele está me desrespeitando. Preciso responder. Não posso deixar isso assim. Normalmente, você reagiria.
Mas usando a defusão cognitiva, você faz algo diferente. Você observa o pensamento sem se fundir com ele. Em vez de "isso é um ataque", você pensa "estou tendo o pensamento de que isso é um ataque". Parece simples, mas isso cria um espaço entre estímulo e resposta. E nesse espaço existe poder. Ser não reagente não significa ser passivo. Significa escolher quando e como agir. Assim como Musashi, ele não ignorava o oponente. Ele não era fraco. Ele simplesmente não era controlado pela situação. Da próxima vez que alguém te provocar, você sentir ansiedade e sua mente começar a acelerar, faça isso. Pare. Observe o pensamento. Nomeie. Estou tendo o pensamento de... Não reage imediatamente. Só isso. Já muda completamente o jogo. Porque a maioria das pessoas vive no modo automático. Elas reagem, elas explodem, elas se defendem. E isso as torna previsíveis. Quando você não reage, você quebra o padrão. E quem quebra o padrão controla o jogo. O maior poder não está em vencer discussões, nem em provar que você está certo. Está em manter o controle, quando tudo tenta tirar isso de você. Musashi não venceu apenas um duelo. Ele dominou a própria mente. No final, a vida não é sobre quantas vezes você reage, mas sobre quantas vezes você escolhe não reagir. Porque é nesse silêncio, nessa pausa, nessa calma, que existe o verdadeiro poder. E a pergunta que fica é: você está vivendo como Musashi ou como Kojiro? Poucos chegam ao fim deste vídeo, porque poucos têm o controle de Musashi. Se você faz parte desse grupo, escreva "Eu sou a água" nos comentários. Quero saber quem realmente entendeu o segredo. Se esse tipo de conteúdo abriu sua mente e você quer aprender a pensar, agir e viver com mais controle, se inscreve no canal. Porque aqui você não aprende só a reagir melhor. Você aprende a não ser controlado.